Eu não gosto muito de Bruninho, né? O Bruninho acabou me tornando, assim. Eu prefiro o Bruno só, mas é lógico que ao longo desses anos aí o Bruninho se tornou, né, Acho que todo mundo, né, me conhece como Bruninho. Então, levantador, atleta de vôlei, hoje do Vôlei Renata. E é isso. 39 anos. Cara, vamos ver, né? Assim, eu tento levar ano a ano, né? Eu sempre brinco nas entrevistas. É lógico que eu já tô na fase decrescente, né? Já no final da carreira, mas enquanto eu tiver, primeiro, saúde, eu acho que isso é o principal, né? Você se sentir ainda bem quando você acorda de manhã para ir fazer um treino que muitas vezes não é aquilo que a gente sempre sonhou, que é trabalho físico de manhã, ainda mais nessa pré-temporada, mas quando você estiver bem fisicamente e com a vontade dentro, né? Tipo, com aquela motivação, almejando sempre objetivos, eu vou continuar, porque é aquilo que eu amo fazer, né? Então, a partir do momento que eu senti que está se tornando um peso maior do que a paixão mesmo que eu sinto pelo vôlei, aí é hora de dar um passo para trás e começar a pensar mesmo na despedida, né? Muito, muito feliz, cara. Assim, foram muitos anos na Itália, lógico, com algumas idas e vindas, né? Anos fundamentais e essenciais para o meu crescimento, para a minha evolução, para a minha carreira em relação também a notoriedade, né? A jogar no campeonato mais forte do mundo, né? Que é o italiano. Mas eu já no último ano já me sentia muito desgastado até mentalmente, sabe? Muito tempo longe, né, do Brasil, da minha família, dos meus amigos. Eu foquei muitos anos mesmo, né, nessa parte do vôlei. O vôlei foi minha prioridade número 1 durante muito tempo. E eu sentia que era hora de tentar equilibrar um pouco. E por isso que eu escolhi Campinas, né? Por isso que eu escolhi o projeto Vôlei Renata. Tive outras sondagens, outras propostas no Brasil também, mas era algo mesmo de voltar para casa, né? Eu comecei no Fluminense, mas o meu primeiro clube mesmo, onde eu começo a ter minhas primeiras convocações para a seleção paulista, foi aqui em Campinas, no Clube Fonte de São Paulo. Então, assim, é quase como eu rodar o mundo e voltar para casa, né? Então, eu me senti muito bem acolhido, um projeto que tem tudo aquilo que como valores que eu acredito, né? Desde a base, projeto social, uma comunidade que se sente muito parte do projeto também. Então a gente vê os jogos do Taquaral sempre lotados, então as pessoas gostam de vôlei aqui. Então tudo aquilo e a minha família aqui, né? A família da minha mãe, a família Mócia toda daqui, então coisas pequenas como um almoço, né, numa terça-feira na casa do meu avô, que eu não tinha sei lá quantos anos, eu tô tendo essa oportunidade de novo, então isso me deixa muito feliz e poder equilibrar um pouco da vida, né, da carreira mesmo, né, do vôlei, com a minha vida extra-quadra também. Eu acho assim, depois de tanto tempo mais longe, né, por opção, pela vontade mesmo de viver o meu sonho, que era jogar vôlei, mas voltar é sempre... eu acho que tudo na vida tem um tempo, né? Acho que tudo tem um porquê, tudo tem seu tempo, então ao longo dos anos eu fui ficando mais maduro em relação a isso, também mais experiente em aceitar essas coisas e hoje eu vejo que foi a decisão correta de voltar e tá aqui. Olha, difícil, hein? Hoje em dia é difícil. Eu tenho família lá, né? A família Resende é do Rio, a família Mócia é de Campinas. A minha base mesmo seria no Rio, né? A minha casa é no Rio. Mas agora eu tenho aqui também esse apartamento alugado que eu fico aqui também, né? Boa parte do meu tempo. Cara, eu não abriria a mão de nenhum dos dois, né? Eu amo praia, então o Rio... O estilo de vida do Rio de Janeiro é um estilo de vida que eu gosto demais. Mas aqui eu tenho muitos amigos, né, de infância, irmãos mesmo da vida, minha família, né, meu irmão e minha irmã também que moram aqui, minhas irmãs do meu pai estão no Rio, minha família. Então, assim, eu fico muito dividido. Então, eu acho que a minha vida inteira vai ser Rio de Janeiro e Campinas. Acho que não vai ter como fugir disso aí. Algo muito importante, assim, né, na minha vida. Foram muitos anos e foram momentos, assim, foi um lance meio que de desbravar e meio que de sair um pouco desse lance da relação Bernardinho, Bruninho, técnico de seleção, sabe? É meio que, pra mim foi libertador, assim, sabe? Você viver por você mesmo, sabe? Sem ter de alguma maneira, sempre essa sombra, um pouco desse peso, né? Então, pelas tuas pernas mesmo, sabe? Eu acho que isso foi, pra mim, foi muito importante, assim, pro meu crescimento, pra minha
pro meu amadurecimento também como atleta e como pessoa. Assim, primeiro, hoje eu vejo, para mim é um orgulho muito grande, né? Poxa, minha mãe foi a 3 Olimpíadas, se ela quisesse ela poderia ter ido a 4, 5, assim como eu, alguns problemas físicos e também a família também de alguma maneira ela priorizou, né? Que ela começou muito cedo, ela foi a primeira Olimpíada em Moscou 80 com 16 anos, então ela foi daquela geração pioneira, então assim, eu tenho muito orgulho dela, de toda a história que ela, né, porque querendo ou não, para os resultados que a gente tem do Brasil hoje, né, do feminino também, né, de ser bicampeão olímpico e continuar aí tendo inúmeros grandes resultados, alguém teve que ir lá atrás, né, pavimentar toda essa estrada, e ela foi uma delas, né, junto com aquela geração incrível, né, de mulheres guerreiras que de alguma maneira lutaram sem ter tantas oportunidades naquele momento, né? Minha mãe, Isabel, Jaqueline, entre tantas outras, né? Eu falo mais essas que talvez sejam um pouco mais representativas, mas elas foram fundamentais. Então eu tenho muito orgulho assim de toda a história dela, tão inspiradora assim. E depois né, meu pai também, Bernardinho, que ele brinca, né? Que ele foi um jogador ok, mediano, mas, poxa, com 2 Olimpíadas não pode ter sido só mediano, ele foi com certeza um bom jogador também, mas depois aqui a carreira de treinador acabou deixando a carreira de atleta talvez um pouco escondida, digamos, por ele ter conquistado tantos títulos, né, e toda essa notoriedade como treinador. Também, poxa, o que eu posso falar, assim, principalmente pelos valores que eles sempre me inspiraram e me ensinaram, né? Então acho que o meu maior orgulho é esse. E é lógico que assim, quando eu comecei, você é uma criança ali, um adolescente, que você quer fazer aquilo porque você gosta, né? Porque você ama. Então, para mim era um prazer, assim. Eu nasci dentro de uma quadra, o primeiro brinquedo foi uma bola de vôlei, então todos os treinos eu tava ali pós-treino, brincando, jogando com eles, ataque e defesa e tudo mais. Inclusive ataque e defesa. Ataque e defesa, tanto que eu brinco que no livro, inclusive, tem eu falei pro Júlio Velasco uma vez, quando a gente encontrou num jantar desses de treinadores lá, eu falei, ó, eu sou o melhor sub-5 do mundo, porque eu já fazia um ataque e defesa, meu ataque e defesa era bom com 4 anos de idade, não, e era bom mesmo, porque de alguma maneira eu já tinha um pouquinho do jogo, né, e batia a bola desde 2 anos de idade, então assim, o vôlei foi sempre muito presente. Mas quando eu fiz vários esportes, quando eu comecei mesmo a me interessar só pelo vôlei, que foi mais ou menos com uns 15 anos, eu sinceramente não... É lógico, meu pai às vezes vinha no jogo, todo mundo ia lá, tirava foto e tal, era uma coisa um pouco talvez, não que me incomodava, mas existia, né, os adversários talvez, né, jogando aqui em Campinas contra alguns, olhavam, o filho do Bernardinho, sabe, ou minha mãe ia no jogo também, então também conhecida, tinha um pouco, mas você realmente não sente porque você tá ali por prazer, né? É aquela coisa da criança mesmo, de desfrutar daquele momento. Ao longo dos anos, né, eu me torno profissional, aí vou pra Unisul, aí é um lance de você ter que mostrar mesmo que você merece aquele espaço. Tem que trabalhar o dobro? Cara, eu não sei se o dobro, mas você tem que mostrar mesmo que você tá ali porque você realmente quer, porque você se dedica muito, porque você tem, né, qualidade, tem um talento, né? Então ali você, é um lance meio que eu coloquei na minha cabeça, eu lembro que eu tinha essa frase inclusive no meu Instagram, assim, alguns anos atrás, matar um leão por dia mesmo. Pra provar um pouco, cara, porque é natural, eu acredito que assim, eu teria esse olhar, poxa, tá chegando o filho do, tipo, você vai olhar e falar, cara, vamos ver, entendeu? Então é o dia a dia que vai mostrar, né, cara, eu nunca quis nenhum tipo de, como é que eu posso dizer, nada de mão dada, de mão beijada. Eu sempre quis realmente lutar por aquilo que eu sonhava. Entendeu? Eu jamais não sonhava, poxa, eu vou jogar 5 Olimpíadas, não sei. Mas eu queria viver daquilo, viver da vida que meus pais viveram. Ser atleta, jogar. Então, esse era o meu grande sonho. E assim, é lógico que quando você começa, os olhares são maiores. E aí tem a primeira convocação. E aí tudo isso se torna, né, um peso maior. E é natural, acho que todo mundo na vida tem certos obstáculos, desafios a serem superados. O meu talvez tenha sido esse, né, de ter que provar a cada momento, que foi um contínuo, né,
foram contínuas as provações aí durante todos esses anos, né, para mostrar que eu merecia estar ali, né, no bolo, merecia fazer aquilo sem ter toda hora aquele tipo de relação com o pai e a mãe, que foram grandes atletas. Cara, talvez tenha sido o grande deles, assim, tiveram outros, né, porque querendo ou não, quando você começa a jogar pela seleção brasileira, nós enfrentamos também aquela responsabilidade, né, e nós mesmos, ali dentro, somos muito, como eu posso dizer, a gente é muito exigente com os nossos resultados, então, assim, a gente tem que lidar com tudo isso, sabe, com certos momentos de muitos anos brigando lá em cima e essa nossa autoexigência muito alta também não foi simples, né? Foram desafios que a gente acabou nos colocando e que foram, né, e algumas derrotas que foram muito frustrantes também, que de certa maneira você sai, né, de um buraco tendo que se levantar de novo, mas eu acho que, assim, digamos, para minha vida ter dado certo, apesar dessa responsabilidade de levar, né, um sobrenome, Mostra de Resende, muito forte, de continuar, digamos assim, esse legado, né, e através de muito trabalho, de muita dedicação. Então, esse foi, digamos assim, eu acho que o grande obstáculo que eu tive, o primeiro grande obstáculo e talvez aquele que eu tenha sofrido mais, né, durante a minha vida. Meus amigos Fábio Durigatti e André Miller, os dois que eu joguei junto aqui, inclusive. Então, eles fazem parte do meu início, né? Esse era o gancho. Esse era o gancho. Então, assim, eu comecei mesmo, né, joguei mini vôlei na Itália quando meu pai foi treinador lá, minha mãe jogou, então eu fui dos 4 aos 8, eu morei na Itália na época. Então eu comecei a brincar lá de mini vôlei e tal, mas eu voltei pro Brasil, voltei pro Rio e fui pro Fluminense mais ou menos com 10 anos, no ano de 96. Professor Paulo Guaraná, vulgo Girino, acabou falecendo 2 anos atrás. Revelou inúmeros atletas, talvez os mais conhecidos hoje, Rodriguinho, que está no Sada Cruzeiro, entre outros aí. Foi uma fera, um cara muito importante, não só do ponto de vista de voleibol, mas de personalidade, assim, de valores. Depois eu vim para Campinas, fiz vários outros esportes, e aí comecei no Clube Fonte de São Paulo, com o Adilson Zambon, o Chupa, que também foi o cara que começou o Maurício também, então digamos assim que ele tinha um bom olho para levantadores, né? E eu falo, né? Na verdade, eu não queria ser levantador, né? Eu queria ser ponteiro. Eu achava minhas mãos pequenas, eu tinha um pouco mais de dificuldade no toque, eu gostava muito de passar, né? Jogava de ponteiro, de líbero. E aí nessa época, né? Inclusive que já tinha um time adulto aqui quando o Fábio Durigatti e o André estavam aqui. Eu ia aos treinos para ajudar, ficar de segundo líbero, pegar bola. Eu sempre, porque o Adilson também era técnico do adulto, ele era técnico nosso infanto, juvenil e adulto. Então eu participava, né, dos treinos também do adulto, ficava ali sacando, ajudando dentro do que eu podia. E aí quando na época o levantador titular, o Guilherme, foi fazer um intercâmbio no Canadá, ele falou: você vai ser o levantador. Então eu tinha 15 para 16 anos quando eu fiz essa mudança aí de posição e tive que me adaptar, né? Ele falou: cara, você tem uma visão de jogo, você tem, né, o comando, né, e o entendimento do jogo, talvez tenha sido porque eu vi vôlei a minha vida inteira. E aí eu tive que fazer um trabalho muito forte mesmo digamos, de levantador mesmo, né, da parte técnica de levantamento, para me tornar, né, só levantador e parar de fazer ponteiro, líbero e outras posições. Então esse foi o meu início e foi muito importante eu ter tido a oportunidade de ter um time adulto aqui, mesmo que jogava a divisão especial do Campeonato Paulista, jogava a Liga B, mas de estar perto e de ver como é que era já uma equipe adulta, né? Desde 16 anos já estava ali, acompanhava, pegava a bola, ajudava nos treinos. Então isso para mim me moldou também desde o início, né? Ter tido essa oportunidade de jogar infanto, jogar juvenil e depois, né, que na época sub-19, na verdade sub-17, sub-19, mudaram um pouco as datas aí. E ajudar nos treinos do adulto, isso aí com certeza me fez ganhar ainda mais experiência tão novo, né? E aí com 17 para 18 anos eu fui para a Unisul em Florianópolis e comecei a minha carreira profissionalmente, digamos assim. Pegou a era de ouro da Unisul ali, né?
No ano que eu cheguei, a Unisul ainda não tinha conquistado o título da Superliga, e foi aquele ano que a gente conquista o título da Superliga, né? Era o time do Marcelinho, com o Milinkovic, o argentino, o André Heller no meio, o Alê. O Alê já estava na televisão, mas ele continuava, né, treinando ainda ali. Foram os últimos 2 anos, ele esteve comigo nos meus primeiros 2 anos, os últimos 2 anos dele. Então, pra mim também aquela... Ele que te ensinou, né? Ele brinca que a largadinha de segunda, aquela de toque, que eu não tenho, mas eu tentei pegar dele, mas eu não tenho. E ele tinha. Não, mas o Alê jogava muita bola. E pra mim, eu falo assim, eu acho que as minhas melhores escolas foram essas, assim, eu ter a oportunidade de ter tido tantos atletas que me ensinaram, que me ajudaram. E eu sempre tive essa vontade de aprender, sabe? E eu gostava de ficar vendo, de assistir, às vezes de ficar na fisioterapia conversando, escutando um pouco, para absorver o máximo que eu podia, sabe? Sempre tentei ser essa esponja. Então, desde o início, para mim foi muito importante. E esse começo na Unisul ali, com o Weber como treinador também, um cara que foi um levantador brilhante. Então, me ajudou muito nessa transição, né? De categoria de base para adulto aqui. Muda bastante. Acho assim, é o lance ainda bastante lúdico, né? Mas que começa a ter... O vôlei é um esporte que não é simples, né? Se você, para uma criança, você precisa de uma adaptação. Então o mini vôlei ele te dá pequenas adaptações. Era quase aquele... Então assim, a gente tinha essa parte ainda bem inicial que começa a te dar uma preparação, né, pro vôlei no futuro. Então, para mim foi ótimo. Eu acho que você conviver, né? Você começar a entender o que é um esporte em equipe, né? Na época, o mini vôlei lá, a gente fazia 3 contra 3, né? Sim. Então, você começa a jogar, né? A entender que... Eu tive outros esportes individuais, eu nunca gostei tanto, porque eu sempre gostei de compartilhar momentos. Então, eu acho que o início é isso, é você ganhar primeira técnica mesmo ali, da parte de agilidade mesmo, dos primeiros fundamentos do vôlei, né, com essa técnica que não é simples para uma criança de 6, 7, 8 anos, e depois você começar a conviver num esporte em equipe, entender que você está jogando com outras pessoas, que você depende de outros para vencer uma partida, para fazer o ponto. Então é algo que ensina desde novo. Olha, primeiro que é fundamental a gente ter pessoas capacitadas, né, e escolinhas e núcleos, como o Núcleo Vôlei, como a gente tem a EVB, como tem inúmeros outros, o Maurício Boss está fazendo aqui em Campinas, a MB5, no Concórdia. Aqui no Concórdia, MB5, o André Heller tem dentro de uma escola aqui. A gente precisa cada vez mais, eu acho que o vôlei se tornou uma paixão nacional, né, por causa dos resultados, com certeza, da seleção, e as crianças querem, né, praticar, então a gente precisa ter cada vez mais pessoas capacitadas para isso, né? A gente tem também, sou um dos conselheiros do Instituto Compartilhar, né? Meu pai, a gente tem inúmeras comunidades, desde lá do Paraná até favelas no Rio de Janeiro, então assim, com professores que tenham essa possibilidade que a gente não sabe quantos a gente vai ter atletas de alto rendimento no futuro, mas o importante são esses valores que a gente fala que o esporte dá para a sociedade, sabe? Em relação à disciplina, em relação ao comprometimento, em relação à equipe, sabe? São coisas que por mais que a gente não vá criar atletas olímpicos, mas você vai criar cidadãos do bem, né? Então, próximos do esporte. E é isso que a gente busca. Então, ter projetos como esse, você ter um camp como esse com 100 crianças na quadra de 6 a 16 anos, é fundamental para a gente pensar numa sociedade ainda melhor. Eu acho que isso é fundamental. E pensando, lógico, nessa outra parte mais voltada para o vôlei, é muito complicado a gente falar sobre resultados, porque muitas vezes os resultados eles ficam muito próximos, uma vitória, uma derrota, e às vezes você acaba tirando todo o mérito, digamos assim, de todo um processo vivido, e muitas vezes numa vitória você acaba escondendo certas deficiências que a gente tem. Então não é simples, sabe? A gente precisa pensar naquilo que nós estamos, né, fazendo na base, mas principalmente em relação se esses atletas no futuro, né, e principalmente quando eles se tornem adultos, né, quando eles se tornem, digamos, já profissionais, eles estejam prontos, né? Tecnicamente falando, talvez a gente tenha atletas que desenvolvem um pouco mais tarde, né? A gente vê os Estados Unidos
continuam sempre chegando em Olimpíadas, principalmente, que é o grande foco deles, mas são atletas que se desenvolvem tarde, porque eles saem do college e vão jogar na Itália e tal, eles se desenvolvem muito mais tarde, né? Isso aconteceu com todos eles. Então, assim, a gente precisa pensar nisso. A gente pensa muito só nos resultados da base, das seleções sub-17, sub-19, sub-21. Como é que estão indo no Mundial? Poxa, a gente não ganhou o Mundial desde... Ok, eu entendo que nós também queremos ganhar, né? É sempre... Mas o principal é que se a gente está desenvolvendo os atletas para estarem prontos lá na frente. Então, aí você precisa olhar um pouco da evolução do vôlei mundial, para onde está indo, está mudando, né? Hoje a gente vê um jogo, quantidade de largada, né, dessas coisas, que, poxa, às vezes as pessoas falam, pô, é feio, mas... Vai falar do toque-ataque. O toque-ataque, da largada, né, do chicletão mesmo. Então, assim, várias coisas que você tem que se adaptar. Então, desde novo, você vai ter que enxergar essas atualizações, que o vôlei é um esporte... ele é muito dinâmico, vai mudando ao longo dos anos. Então você, desde a base ali, tem que conseguir trabalhar com isso. Mas eu não consigo olhar só para resultados, eu olho mais para a evolução e o desenvolvimento desses atletas, principalmente quando chegam na parte principal, que é quando eles se tornam profissionais mesmo e já na fase adulta, né? Interessante, boas perguntas, né? Cara, primeira coisa, assim, que eu falo para alguém que sonha, né, em ser atleta, eu acho que o principal é isso. Se alguém sonha em ser atleta, é se dedicar ao máximo, né? Então é o comprometimento que você tem por aquilo que você faz. Isso eu aprendi, acho que desde cedo em casa, né? Meu pai foi sempre um cara que de alguma maneira, desde que da escola e tal, então assim, eu acho que a dedicação, se você escolheu fazer aquilo, se você tem paixão por aquilo, você tem que se dedicar ao máximo. Então a dedicação, né, e o comprometimento, acho que seria o número 1 disso. Eu acredito muito em você, né, e a dedicação ela entra junto com disciplina, né, em relação a tudo isso. Depois eu acho que, jovem ainda, eu acredito que a gente conseguir focar muito na parte técnica, que é o início mesmo ali, onde certos, como é que eu posso dizer, às vezes cada atleta tem a sua característica, né? Mas muitas vezes você acaba criando certos vícios, entre aspas, que às vezes podem ser difíceis de você mudar ao longo dos anos, né? Então a parte técnica mesmo, é lógico que cada escola tem digamos assim, uma teoria para a parte técnica. Então os Estados Unidos eles têm uma maneira de ver o vôlei, o Brasil outra, mas que seja curada essa parte técnica desde o início, né, em relação à manchete, em relação aos passos, né, a passada, né, seja no ataque, seja no saque, né, ao levantamento, né? Então eu acho que curar bem a técnica é importante. E a outra eu acho que seria, desde cedo, entender o quão coletivo é o voleibol, né? Então eu acho que a gente sempre vai querer, né, estar jogando bem, cada vez melhor tecnicamente, fisicamente, mas você tem que pensar sempre como equipe, né? Então, eu acho que quando a gente é mais novo, talvez a gente ainda pense demais só no nosso e às vezes esquece de pensar também em tudo aquilo que nós estamos criando dentro de um time, sabe? Então, se você desde novo conseguir ter essa, né, principalmente para levantadores, que, cara, eu preciso fazer o meu time jogar. Não adianta eu for mais brilhante ou mais... digamos, aquele que faz mais fantasias se o meu time não estiver ganhando. Então eu acho que criar isso, né, também essa coisa do trabalho em equipe é muito importante, né, para os jovens, assim. Então coisas que eu colocaria para eles, acho que desde cedo. E para os treinadores, primeiro eu acredito que quando muito jovem é conseguir, que não é simples, você, lógico, deixar fluir, né, digamos, a criatividade e o jogo deles, como, digamos assim, ainda bem no início, e ao mesmo tempo você lidar com a coisa do comprometimento ali dentro. É quase como um equilíbrio entre não ser tão exigente ainda no início, né, de você conseguir deixá-lo quase como florescer no início, e ao mesmo tempo você ter uma certa disciplina. E não é simples. Eu vejo, as pessoas acham que ser treinador da base é simples, e eu tenho certeza que não é, porque os adolescentes ainda estão em formação, então
é sempre uma faca, sabe, de dois gumes ali muito complicada de você conseguir lidar. Então eu acredito que esse equilíbrio da exigência, mas ao mesmo tempo de conseguir ser empático, né, de ter essa tranquilidade para deixá-los também florescerem, é algo importante para que não sufoque desde o início. A gente já vai ter uma carreira longa, quem pretende, né? Então, de deixar esse início pelo menos ser um pouco mais leve, digamos assim, né, nesse início de trabalho. Depois eu acredito que, da mesma maneira que eles têm que pensar na parte técnica, eu acredito que os professores, né, pensarem, curarem essa parte mais técnica no início é algo fundamental, né, para que a gente possa desenvolver atletas que estejam mais capacitados, né, e não interessa a altura, né, muitas vezes pô, esse cara alto, ele vai ser, acho que ali você tem que deixar, né, tipo assim, vamos fazer de tudo com ele, pode ser ponteiro, pode ser central, pode ser oposto, ele tem que trabalhar tudo para ver aonde lá na frente a gente vai colocar ele numa posição mais específica. Então, eu acho que ter esse tipo, né, dessa parte técnica vai fazer com que os jogadores consigam evoluir em todo o repertório e depois se especializarem mais numa posição. E a terceira, eu acho que é a mesma coisa, né, dos jovens, eu acho que para os treinadores implementarem o quão importante é a parte coletiva dentro de um time, colocarem isso, eu acho que é fundamental, né, desde o início, para que a gente crie atletas cada vez mais comprometidos nesse fator dessa generosidade dentro de quadra, de conseguir fazer um grupo, né, e pensar que o coletivo é sempre mais importante que o eu. O voleibol é o esporte mais coletivo de todos? Eu acho, porque você depende tirando o saque, todos os outros fundamentos, todas as outras partes, você consegue dar sozinho. Então, cada ação, ela tem que, de alguma maneira, ser melhorada, ou, né, se um passe não é tão bom, o levantador tem que tentar colocar a bola da melhor maneira possível para o atacante, e o atacante tem que lembrar que tem uma cobertura, caso seja necessário, e um bom bloqueador, ele ajuda a defesa. Então, são muitas nuances, assim, é um esporte que você depende totalmente, né, do teu companheiro. Então, tirando o saque, que é a hora que você tem ali sozinho, todos os outros momentos você depende do companheiro. Então, eu acredito que seja o esporte mais coletivo, talvez, né, futebol americano você dependa também, né, então outros esportes aí, mas o vôlei sem dúvida é aquele que depende mais. Bruninho, a gente tem um patrocinador especial aqui, parceiro, que investe no adoro no café, voleibol. então agora estou... Pô, coisa linda, todo tipo aqui, perfeito, obrigado Melita, pelo presente, né? vai ser muito bem utilizado. Obrigado. É a minha paixão, cara, é aquilo que eu amo fazer, entendeu? Quando você realmente encontra algo que você ama fazer, aquilo de alguma maneira, mesmo nos momentos mais, que você talvez nem todo dia você vai acordar a milhão, né? Mas cara, é aquilo que eu amo, de me preparar para uma semana para um jogo que o Taquaral vai estar lotado, sabe, a torcida ali vibrando. Então tudo isso, né, o que o vôlei me traz, né, todas as alegrias e todo esse sentimento, né, bom, é aquilo que realmente desperta o melhor de mim e que me faz acordar de manhã e ir pro treino e feliz da vida. Eu queria ter as mãos dele, ele fica, sei lá, quantos anos ele já não joga, mas ele entra ali e fala, cara, como é fácil, parece fácil, né, a mão dele, cara, mas assim, é o que eu falo, eu sempre tento, eu sou muito grato porque eu tive a oportunidade de ter inúmeros professores, assim, sabe, pessoas que me ajudaram, e eu acho que uma das minhas grandes qualidades foi ser essa esponja mesmo, de entender que, cara, eu quero aprender, sabe? Eu acho que isso é uma grande qualidade, assim. Então, eu sempre quis aprender muito. E, cara, eu continuo tendo oportunidade. Eu sou um eterno incomodado, assim. Sempre acho que alguma coisa você pode melhorar, você pode evoluir, você pode aprender. E ter esses caras ao meu lado, né? Poxa, o André Heller, que hoje tá numa outra parte também, ele fala também mais em relação à parte mais mental também, que é uma coisa que na minha carreira foi muito importante. Então, bater papo com ele, o Maurício mesmo, às vezes a gente troca poucas coisas, cara, o que você achou do jogo? Coisas que
ele vê, né, talvez que são importantes para um cara que a experiência que ele teve, se não foi o maior, um dos maiores levantadores da história do voleibol. Então, Horácio, que assim, além dele, né, de tudo, os anos de voleibol, né, da experiência, mas acho que o ser humano que ele é, né, então você ter pessoas assim ao seu lado, cara, é que realmente é mais uma das coisas que você vai pro treino, você fala, cara, que legal, eu vou ter pessoas assim ao meu lado. O Maurício Borges é um grande amigo aí já de batalhas, então a gente continua ali tendo essa parceria dentro de quadra e é um cara muito importante assim dentro do nosso time, mas também, né, nessa parte de passar experiência, né? Eu vejo ele hoje muito mais maduro, né? Ele é mais novo que eu, então ele chegou na seleção, já estava, então você percebe a maturidade que ele também ganhou ao longo desses anos e como ele também se tornou um líder, sabe? Talvez não tão expansivo, mas sempre falando, conversando, então muito bacana ter tanta gente legal assim ao lado. Cara, o principal que nesses últimos anos, talvez principalmente o último ciclo, já depois do Rio, já, entre aspas, já me sentia mais veterano, assim, que eu tentei passar, né, para os jovens que chegavam, sempre chegava algum cara mais novo, né, a primeira convocação, algo do tipo, é o legado que eu peguei daquela geração, né, quando eu cheguei em 2006, que ainda tinham, né, Gustavo, André Heller, Ricardinho, Giba, o Giba foi até mais pra frente, mas esses caras, André Nascimento, Anderson, então assim, que era o lance do comprometimento, da dedicação, do dia a dia. É lógico que a gente vai querer sempre os resultados, os melhores resultados, mas quando você entende o processo, o que é o dia a dia, o que é Saquarema, eu brinco que assim, é quase como um santuário. Você entra naquele lugar, você tem que realmente agradecer, porque nos anos 80, os caras começaram lá atrás, os caras dormiam embaixo de arquibancada, entendeu? Aquela geração tinha que subir arquibancada, sabe? Na época do vôlei, tinha tênis, né? Esses tênis de hoje, né? Todos. Então, assim, os caras, velho, passaram perrengue lá atrás, entendeu? Para conquistar tudo, desde a geração de prata, até, vamos falar de outras gerações, anos 70, né? Paulo Russo, lá atrás, né? Meu padrinho, falecido suíço também, foi a 76 e 80, assim, lá atrás. Estamos falando de muitos anos atrás. Então, assim, a oportunidade que tem hoje de ter um centro de treinamento só pro voleibol, sabe? Naquela qualidade, entendeu? A gente, poxa, ter comida de alto nível, você ter, né, acomodações, né, os quartos, academia de primeira, fisioterapia, banheira quente, gelo, sauna, quadras com Taraflex, com tudo. Cara, você tem que olhar para aquilo e falar, cara, cada dia aqui vai ser um dia que eu vou fazer o meu melhor, entendeu? Porque eu preciso continuar esse legado que foi construído, entendeu? Então, era isso que a gente passava ali, né? Eu, Lucas, que é a mesma geração. Acho que foi isso que a gente aprendeu, que a gente passava. Certos valores são inegociáveis. Então, assim, você perceber que um garoto talvez não esteja fazendo o máximo dele, ou que esteja, sabe, ou reclamando e tal, isso é uma coisa que me incomodava. E aí era onde a gente tinha que chegar e falar, entendeu? Então, eu acho que o nosso principal papel era esse, cara. É lógico que no dia a dia é você tentar deixar as coisas mais leves, numa reconstrução principalmente, talvez os resultados não venham, né? E a gente, lá atrás, cara, passava a semifinal, a gente nem comemorava, entendeu? Era um alívio você ir pra final, entendeu? Chegamos mais uma vez. Porque aquilo pra gente era meio que... Então, assim, também não viver com esse peso. Porque não é simples. Você tá tantos anos, cara, chegando em final e aquilo ser só um alívio. Você não curtir aquilo, entendeu? Então, tentar tirar um pouco desse peso que foi por muitos anos, né? Por causa dos resultados, isso acaba se tornando e uma exigência nossa, como eu disse antes, tentar tirar um pouco desse peso também e fazer os caras curtirem aquele processo do dia a dia. E é o que eu vejo nessa seleção de hoje. É o que eu acho que eles estão criando. Eles perceberam que o trabalho, né, lógico, meu pai junto com a comissão técnica ali, com certeza tá fazendo os meninos ralarem pra caramba, mas eles estão vendo o resultado, né? E eles compraram isso, esse espírito. E é isso que a gente precisa, né?
Quando compra isso, entendeu? A gente vai ver. Eu espero que a gente possa ser campeão da Liga das Nações, que a gente chegue forte no Mundial. Eu acredito nisso, mas já dá para perceber que eles compraram isso, que é o principal, entendeu? Que é o dia a dia, muitas vezes é o sofrimento, é estar longe da família um mês, entendeu? Mas estarem representando. Eu acho que isso foi que nós veteranos nos últimos anos era o principal que a gente podia passar para esses jovens. Às vezes bate saudade, assim, durante um jogo e tal, mas, cara, eu tô muito feliz, assim, eu tô certo da minha escolha nesse momento e tô vibrando e tô torcendo. Continuo ficando nervoso, porque fora às vezes é até pior, né? A gente agora sofre como torcedor, você começa a lembrar, cara. Imagino o quanto essa galera sofre, né, durante os jogos. Graças a Deus foram praticamente só vitórias, né? Então a gente tá muito feliz aí, mas é natural, né? Durante tantos anos, assim. Mas tem sido ótimo e eu tenho visto e tentado olhar também. Eu gosto de observar, né? Assim, até para coisas que eu possa implementar, a gente pode conversar dentro do time também. Então, a evolução do vôlei, a mudança, né? E como que o Brasil vem jogando também, qual que é a ideia, assim. Tá sendo interessante ter essa visão de fora, um pouco de sofrimento também, né? Mas eu tô curtindo bastante. A gente se odiou durante anos. Aí depois chegou uma época até que a gente se comentava, mas assim, foi o polonês, o Kubiak. Acho que muitos vão se lembrar dele, né? Ele cara, nunca fui com a cara dele. E Brasil e Polônia sempre teve essa rivalidade também. A gente nunca se bateu muito. Acho que um cara que era de personalidade também, um cara que, né, gostava de provocar e tal. Eu tenho que dizer que eu, até uma certa idade, eu também gostava desse confronto, né? Então, ao longo dos anos eu fui entendendo também que não era necessário e tal, mas quando você é mais novo, as coisas acontecem, né? Então ele foi um cara que eu sempre odiei. Depois a gente se respeita, a história do cara também, a carreira dele, mas ali dentro da quadra sempre era um cara que eu odiava perder, que eu não queria perder de jeito nenhum. Eu acho que o cara mais difícil, cara, aí foram muitos caras, né? Muitos caras realmente muito bons. Difícil dizer um assim. Vou falar um estrangeiro, porque a gente acaba pensando bastante em seleção também. Aí eu botaria, cara, talvez o Mihailov ou o Tetiukhin, os russos ali, foram caras os caras realmente que a gente fez grandes batalhas, perdemos muitas vezes, ganhamos outras, mas que foram sempre difíceis, né? E dois caras realmente fora de série, né? Tanto o Mihailov parecia um robô, você não conseguia tirar o cara do jogo de jeito nenhum. Eu lembro uma final de Liga Mundial em 2011, o cara torceu o pé, fez 32 pontos, eu lembro que a gente chegou no hotel, o cara tava com um pé desse tamanho, assim, sabe? Você fala, cara, esse cara jogou uma partida na final como essa. E o Tetiukhin e outro também, né? O cara jogou a Olimpíada do Rio com 42, 43, ainda em alto nível, né? O cara que foi a 6 Olimpíadas, se eu não me engano, 5 ou 6. Então, que merece o respeito. Sempre foram caras muito difíceis de jogar contra. Graças a Deus foram muitos títulos. Eu vou falar duas, que talvez 3, assim, que eu acho que a Olimpíada é a maior, não tem como, né? Porque ali é um marco de tudo, assim, né? É o maior sonho, né, de qualquer atleta olímpico, tirando o jogador de futebol, que Copa do Mundo, né? O resto é a Olimpíada. E como eu falo até no livro e tal, é uma obsessão, né? Quando você, ao longo dos anos, vai se tornando uma obsessão. E quando a gente perde em Londres, né? O meu trabalho naqueles 4 anos foram, cara, voltados para aquilo, né? Eu sonhava com aquilo dentro de casa e eu sabia o quão difícil ia ser. E você consegue aquilo, né? Da maneira que foi, né? Com aquela reviravolta dentro da Olimpíada e em casa, né? Na cidade onde eu nasci, família, amigos, todo mundo ali, assim, se você pudesse me falar, cara, para o tempo em algum momento, eu ia parar naquele pódio, aquele final ali, sabe? A gente em cima do pódio, um olhando pro outro incrédulo, sabe? Aquela cena da bandeira sendo hasteada, aquilo ali não existe
felicidade maior, assim, não existe orgulho maior, sabe? Eu acho que ali realmente é todo um trabalho de anos, assim, é a tua vida inteira que passa naquele momento, né? Então, não tem como não ser aquele momento. E eu colocaria mais duas que foram muito especiais, que é a Liga Mundial de 2009, né, em Belgrado, que é a famosa Batalha de Belgrado, que a gente ganha da Sérvia lá dentro, 3-2, 25 mil pessoas. É o primeiro campeonato como titular, né, era um início de mudança de geração, e que talvez que as pessoas não esperavam, né, que a gente pudesse vencer aquela Liga Mundial lá, não éramos os favoritos, e é sempre um sabor diferente quando você tá jogando, sabe, uma pressão tão grande assim, e pela magnitude, cara, 25 mil pessoas contra a Sérvia, contra Milinkovic, Grbić, e eu era um garoto, cara, tinha 22 anos, então foi uma conquista muito especial. E acho que o Mundial de 2010, porque ali foi quando eu, pelo primeiro momento ali, em meados de 2010, antes, que eu inclusive falo no livro, foi quando eu realmente passei por um momento onde eu não entendia muito bem, de dificuldade, de insegurança dentro dos jogos, sabe, de medo. Então, como eu consegui naquele momento superar aquilo, sabe, de correr mais rápido daquilo e conseguir conquistar com a seleção aquele título mundial na Itália, né, que foi o tricampeonato mundial consecutivo. Acho que também tem um significado muito especial por esse momento, sabe, de ter que superar momentos de ansiedade forte, assim, sabe, de não conseguia jogar, tava com medo, tava inseguro, então acho que foi uma competição que me marcou bastante também. Essas três, mas a do Rio não tem como não ser a mais especial. Maracanãzinho lotado é a coisa mais linda que tem, só que é engraçado que você precisa conter a tua emoção, né? Eu lembro de conversar muito com o Serginho disso. Cara, a gente às vezes ficava um pouco frio porque a gente não se deixava levar às vezes, né? Porque se você vai também, você pode se perder, né? É mais um levantador que, cara, você precisa estar sempre pensando no ponto a ponto, qual que é a estratégia que você vai usar, o que os caras estão fazendo. Então, é um misto de, cara, de querer toda hora ir pra torcida, cada ponto, mas ao mesmo tempo tá focado em cada ponto. Então, assim, não é simples você conseguir equilibrar essas emoções, né, naquele momento. Mas, cara, jogar lá fora, assim, na Sérvia ainda, onde o povo né, aquela coisa eles são, né, um lance de batalha mesmo, assim, você sente uma parada tipo uma guerra mesmo, né, então, e naquela final, por exemplo, cara, no erro do árbitro, os caras começaram a atacar coisa na quadra, era moeda, isqueiro, e aí você via, né, eu lembro de meu pai, antes de acabar o jogo, 14 anos, falou, galera, acabar agora, vocês, por favor, não exagerem na comemoração. Como é que você fala isso, cara? Pra mais vários moleques ainda, que primeira vez ganhando uma Liga Mundial ali, jogando e tal. Mas foi difícil. Assim, eu acho que você acaba entrando num flow ali que você perde um pouco do lance de onde você tá e tal, mas jogar contra a torcida fora, às vezes você não consegue escutar nada também, né? Lembro o Irã, Sérvia, lugares onde a torcida realmente gritava muito, não é simples não. A verdade é que assim, o livro, eles me convenceram a escrever muito por essa parte. Foi por isso que eu aceitei escrever o livro, porque assim, minha ideia com o livro não é contar as vitórias, os títulos, os momentos felizes e tal, mas como tudo isso aconteceu. E que a nossa vida, ela é uma montanha-russa de emoções. E que, sim, esse caso de 2010 foi o primeiro momento que eu senti certas coisas que eu não sentia em relação a emoções dentro de quadra, e eu não soube. A única coisa aonde eu fui me tratar, digamos assim, foi treinando e jogando e treinando e jogando e treinando e jogando, porque eu ainda não tinha ferramentas para lidar com aquilo. E pós Olimpíadas de Londres, onde foi com certeza o grande divisor de águas da minha carreira, eu falo porque assim, aquela derrota, ela, sem dúvida, é a maior cicatriz que eu tenho na minha vida, porque 2 gold medal points, né, 2 pontos do título olímpico, daquilo que eu falo do maior sonho, né, você, depois disso, você perde o chão, né, e ali foi um momento é difícil eu dizer exatamente o que é, se é burnout, se é, porque na época eu não fui ao médico para me dizer, ó, você tem isso, você tem aquilo, mas foram meses onde
o voleibol perdeu sentido para mim, onde eu voltava para a quadra, na época no RJX, eu estava no Rio, né? Eu tinha perdido o amor, a paixão, sabe, de ir pro treino. Eu sentia angústia naqueles momentos, eu sentia frustração, sentia ódio, sabe? Falava, cara, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu não queria estar ali. E as únicas coisas que me deixavam, que eu conseguia esquecer aquela final e todo esse momento ruim ainda, era quando eu saía à noite, eu ia pra bar, eu ia curtir com meus amigos, eu saía, eu bebia, então assim, foi a minha fuga naquele momento, totalmente sem sentido, mas na época você não sabia. E depois de alguns meses foi onde eu percebi que eu precisava de ajuda. Primeiro o Marcelo Francoviac falou pra mim, cara, você tem que parar de se culpar, você precisa entender que, cara, uma medalha de prata olímpica você tem que valorizar. Depois meu pai falou, cara, nós precisamos buscar ajuda pra você. Tem esse cara que foi o Orlando Cane, que é um cara que faz uma yoga com respiração, que foi a primeira pessoa que eu busquei para tentar um pouco me reconectar, né, com minha parte mental, assim, com as minhas emoções. E foi quando eu busquei ajuda junto com o Juliano, o marido da Alessandra, que é minha empresária, que foi para mim o meu guru, o cara que me ensinou muitas coisas em relação a ter ferramentas, né? A gente começou a estudar sobre emoções, né? E aí colocar para fora tudo aquilo que você está sentindo. Então foi um processo a partir de 2013 até hoje, porque não é porque eu ganhei o título olímpico em 2016 que eu parei, agora eu tô ótimo. Porque a nossa vida ela é feita de obstáculos. Você vai ter momentos difíceis de novo. E a gente acha que você precisa continuar cuidando da sua mente. Então, assim, o que eu falo para as pessoas, o que eu tento passar para os jovens atletas e tal, cara, não tem problema nenhum em você se sentir em algum momento vulnerável, sabe? A vulnerabilidade, cara, se você realmente fala, cara, eu preciso de ajuda, é um ato de coragem, não é algo que você precisa se esconder, entendeu? Não é mimimi. Eu acho que é você enfrentar isso, porque na época talvez fosse um tabu. Estamos falando de 2010, 2012, não se falava sobre isso. E eu comecei cedo, foi uma busca que eu tive cedo, e graças a Deus foi o que realmente me fez equilibrar. Isso não quer dizer que eu não tive mais momentos ruins, eu tive, mas eu tive ferramentas como meditação, como respiração, como leitura, né, que me fazem equilibrar esses momentos e lidar com eles de uma maneira melhor, entendeu? Eu tenho menos momentos, né, de frustração pós-derrota, de 2, 3 dias que eu ficava em casa que eu não queria ver ninguém, entendeu? Depois de uma derrota, de um título, alguma coisa, que, cara, eu sei que a vida vai continuar, entendeu? Então você ressignifica muitas coisas. E a fé, que me ajudou muito ao longo desses anos, de entender que tudo tem um porquê, né? E eu acho que foi isso. E essa foi a grande vontade que eu tive de contar nesse livro. Todo esse processo da minha vida, né? Que não é só dentro de quadra, mas é tudo, é fora também, e que continua, né? Porque é um processo contínuo, né? Da busca eu não digo da felicidade, mas eu digo assim, da tua serenidade no teu dia a dia, entendeu? De buscar esse equilíbrio, né? Então acho que isso foi algo que foi muito importante para mim e que eu sei o quanto é importante a gente conseguir passar para os jovens, sabe? Com a minha história, com a história que eu vi sobre que a Mayara falou, que outros falaram, e cara, é isso, sabe? A gente tem que falar mais para que as pessoas se sintam cada vez mais à vontade, entendeu? De enfrentarem esses problemas. E lembrar que o nosso cérebro, né, ele é um músculo, assim como a gente trabalha no nosso corpo na academia, a gente precisa, né, tá trabalhando essa parte também, nosso cérebro, tudo isso, nossas emoções. Então, é um trabalho diário que continua e vai ser, eu acredito que vai ser para sempre isso. É a maior luta que a gente tem, né, contra as nossas vozes, né? Então, contra as nossas inseguranças, contra os nossos medos, como você gerencia isso, como você lida com isso. Eu acho que aí é onde os grandes campeões são forjados, os caras que realmente se tornam, sabe, que conseguem atingir o ápice e se manter durante anos, são aqueles que conseguem lidar com esses momentos, entendeu? Claro que a parte técnica, a parte física, a tática, tudo isso conta muito, né? Mas a parte mental é ela que vai fazer
essa mudança, digamos assim, do craque pro fora de série, por esse outro. Então, eu vejo muito tênis, né? O tênis é um esporte, cara, talvez o mais difícil que eu conheça. O cara é sozinho, o cara não tem a bola na mão, o cara é igual o vôlei, né? Que você tá toda hora, então é muito rápido. E, cara, o cara joga 5 horas, né? Alcaraz e tal, esses caras, pô, eu tenho essa... Eu me inspiro muito, sabe, em ler sobre, pra entender o que se passa na cabeça desses caras, né? Porque essa é a grande luta que nós temos, né? É a principal batalha, como lidar com isso. Como você conseguir deixar fluir tudo aquilo que você sabe, né? Sem se deixar levar em algum momento, sem se deixar distrair por essas vozes internas. Passar uma mensagem, né, de inspirar de alguma maneira, sejam os mais jovens atletas, aqueles que sonham, mas eu acho que para pessoas, no geral, de que, principalmente dessa parte da saúde mental, de quanto isso foi importante e deu a mudança, assim, digamos, na minha carreira e na minha vida. E outras mensagens, assim, que eu acredito que de valores em relação ao trabalho em equipe e acho que também nesse trabalho em relação a emoções, em relação a tudo isso que eu tive com o Juliano, a me tornar um líder melhor, né, um capitão melhor, então a ter mais empatia, a julgar menos, sabe? A conseguir entender cada atleta que eu tinha ao meu lado, como eu vou, né, lidar com ele, qual que é o meu approach com esse cara, é diferente do que aquele. Então, tudo isso, né, na minha vida, que eu acho que a nossa vida ela é feita de relações. Em todos os lugares que você tá, seja na tua família, né, com a tua esposa, com teus filhos, com teu irmão, seja no trabalho, né, e seja no esporte. Então, assim, como você criar essas relações cada vez mais cristalinas, né, através da comunicação e como conseguir ter ambientes que sejam cada vez mais harmônicos, digamos assim. Essa foi a busca, sabe? De tentar, cara, apesar das nossas diferenças, que, poxa, eu lembro que na Itália eu tinha, era eu, aí era o Ngapé francês, aí era o Petric, o Nikit sérvios, aí tinha os italianos, aí tinha o belga. Então, assim, cada um de um lugar. Como que eu vou lidar com essa quantidade de culturas, né? Como é que eu posso... Então é você aprender com isso, a como chegar em cada pessoa, escutando bastante, né? Então, tem muito disso no livro também, assim, desse tipo de relações que eu acho que a gente leva pra vida. Então, e coisas em relação a tudo, né? De histórias, de superação, de vitórias, de grandes fracassos, como se levantar, né? Eu acho que o livro tem bastante coisa interessante. Ele digamos que é fácil de ler, ele é pequeno, assim. Eu acho que tem mensagens legais aí. Como o livro da Itália foi lançado antes, ele foi lançado, vai até o Mundial de 2022, né, que a gente é bronze lá na Polônia. E aí a gente colocou esses últimos anos, né, digamos assim, fizemos alguns 2 ou 3 capítulos a mais. E tem alguns inserts, né, mais sobre o Brasil, porque estava muito focado um pouco em Itália lá. Então a gente tira algumas coisas, principalmente em relação a resultados e tal. E faz mais alguns inserts aqui, que meu amigo Marco Aurélio Souza me ajudou aqui no Brasil. E aí então o livro é um pouquinho adaptado, né? E tem esses 3 capítulos a mais. Cara, já tá, né? Agora já tá na pré-venda. Tem o link, vou mandar para vocês aí colocarem aí. Lá na Amazon. E dia 6 é o lançamento no Rio de Janeiro. Dia 13 em São Paulo, 13 de agosto, no shopping Parque Vila Lobos, em São Paulo. Então vai ser o lançamento lá. Estarei lá para autografar e tal. No Rio vai ser aonde? Dia 6 de agosto no Barra Shopping. 6 de agosto no Barra Shopping, dia 13 São Paulo, dia 20 Florianópolis, no Shopping Beira-Mar, e dia 27 aqui em Campinas. Então são esses 4. A princípio, a gente vai, ao longo do tempo aí, que agosto ainda estamos sem jogos, então vai dar para fazer esse corre do livro. E é isso. Entre sombras e vitórias, espero que a galera curta aí, poder passar
algumas mensagens legais aí pras pessoas. Essa é uma pergunta que me deixa ansioso. Depois eu vou ter que meditar porque eu fico nervoso. Não, eu tô brincando. Não, cara, eu não sei, sinceramente. A gente comenta muito, fala muito, né? Ainda é um momento que a minha vida agora também é um pouco pensar sobre isso, né? O que vai ser seu futuro? Eu vou acabar agora a minha faculdade, né? Que eu na época eu tranquei lá atrás. E mais para ter digamos, para depois poder me especializar em alguma coisa, sou sócio de restaurantes, tenho coisas, né, startups em outras vertentes que não são do esporte, mas a minha ideia é continuar no esporte, né, de alguma maneira. O ser treinador, eu sinto que eu vou ter que ter a mesma fome que eu tenho hoje, a mesma paixão, a mesma motivação de acordar de manhã, de ir pro treino, com outras, né, digamos, não vai ser mais só a parte física, né, vai ser menos física, mas vai ser talvez se preocupar com outras coisas. Então assim, mas você tem que ter a mesma dedicação, mesmo comprometimento, e eu não sei se eu terei isso quando eu parar de jogar. Então eu vou precisar entender quanto vai ser, né, quanto eu vou querer isso, porque a nossa vida ela é realmente muito desgastante ao longo de todos esses anos. Então é isso que eu vou precisar entender. Com certeza aquilo que eu decidi fazer, eu vou fazer a 110%, porque essa é a minha, digamos, eu sou filho do Bernardinho, né? Então de alguma maneira a genética ajuda nisso aí, mas então por isso que eu tenho minhas dúvidas em relação a ser treinador. Eu não sei se eu terei eu acho que eu estudando, eu me aperfeiçoando, eu tenho condições, mas aí vai ser uma questão de motivação mesmo. Mas é o seu sonho? Hoje não é meu sonho. Mas pode ser uma consequência. Mas pode ser no futuro. Eu não fecho essa porta, não. Essa parte financeira, eu acho que você encontrar pessoas realmente de confiança, né? Então eu trabalho com a Sport and Life, né? Com o Giga, que é meu irmão, né? Jogou comigo. Então assim, ter alguém que realmente eu confie ao meu lado. Tenho a Alessandra que é da parte de marketing, né? Que hoje tem vários outros atletas, né? Desde o Lucarelli, Lucão, Adriano, Bergman, Arthur Bento. Então, pessoas de confiança que fazem parte do teu time, digamos, né? Porque a gente precisa estar muito focado, né, dentro de quadro. Então, pessoas que possam ajudar e colaborar nessa outra parte fazem parte do meu sucesso também. Então, o que eu tive hoje, eu agradeço ao time que eu montei, digamos assim, né? Que foi o Giga, que foi a Ali, que foi o Gil, que foi, digamos assim, o meu mentor, e todas as pessoas da AMA, da Sport and Life. Então, assim, isso é muito importante. Então, eu dou a dica para que os jovens escolham bem, sabe, entendam, conversem, porque é algo fundamental para que se você quer realmente ter sucesso. E depois, assim, em relação a posicionamento e a como você lida no teu dia a dia, eu acho que, assim, o bacana é você passar para as pessoas algo que você realmente é, né? Buscar a parte orgânica da situação, sabe? Então, tem o dia a dia do teu treino e tal, não sei o quê, mas como você é ali fora, sabe? Eu acho que aí tem marcas que talvez tenham a ver com você, entendeu? Elas vão te procurar porque fica uma coisa mais orgânica, né? No meu passado talvez eu não tenha feito, às vezes você fez pela grana só, né? Mas hoje em dia você tem uma outra visão, em relação a isso, né? Então, de estar com marcas que tenham mais a ver, sabe? Com aquilo que você acredita, com o teu estilo de vida, mostrar o teu dia a dia, mostrar os momentos de folga, né? Pô, eu adoro sair, ir pro pagode, Tarzinha, Thiago. Eu não deixo de mostrar isso também, porque as pessoas têm que ver que tem um ser humano. Tem o cara que se dedica, que trabalha e tal no dia a dia, mas que também tem os seus momentos de lazer, né? Então acho que você conseguindo mostrar isso, sendo um cara orgânico, é quando as pessoas realmente elas começam a ter o apreço e começam a realmente a querer te seguir, né? A querer, né? E as marcas, ao mesmo tempo, organicamente, vem esse potencial em você de se conectar com pessoas. Cara, assim, eu sempre tive uma relação muito boa com o Ricardo desde que eu cheguei em 2006. E assim, eu falo isso no livro, né? Em 2007, a gente fica eu, Éder e Alan. Alan era o líbero, né? Na época só podiam 12 jogadores. Em 2007 a gente fez boa parte da Liga Mundial, outros jovens também, porque os mais velhos tinham ganho o Mundial no ano anterior e tinham tido acho que 40 dias de folga, tinham tido bastante tempo de folga. Então a gente jogou vários jogos. Eu lembro de ter jogado
contra a Coreia aqui, em São Paulo, Finlândia, acho que em BH. A gente fez vários jogos, foi a primeira vez que eu joguei como titular mesmo na seleção em 2007. Nesse, né? E eu era o terceiro levantador, tinha o Marcelinho, né? Eu e o Ricardo tinha tido mais tempo de folga. E a gente vai para a fase para a última etapa, era na Finlândia, antes da fase final na Polônia. E aí eu, o Éder e o Alan, para ajudar o grupo também nos treinos e tal, a gente fica até a Finlândia, antes do time ir para a Polônia para a fase final. E aí a gente volta. E aí eu já me apresento na CIMED, na época em Florianópolis. E eu começo os treinamentos lá e tal. E o time ganha, né, a fase final da Liga Mundial. E aí eles voltavam pro Brasil e tinha o PAN já logo em seguida, né? Era algum tempo depois ali. E aí me ligaram, né? O Zé Inácio, na época, o supervisor, me liga que eu tinha que ir pro Rio para treinar com o time pro PAN, para ajudar os treinos e tal. E tinha um voo na sexta para voltar no domingo. E eu lembro que a gente tinha marcado um churrasco no domingo com a galera em Floripa. Porque era o dia que o pessoal ia pra Vila e tal, a Vila Pan-Americana. E aí no sábado, né, o Ricardo chega, um dia e meio depois, alguma coisa do tipo. E aí que tem, né, a reunião e tal, e tem toda a história, todo o boom ali, digamos, né, daquela situação. E aí eu tô no meio do furacão, né. Eu já era o terceiro levantador desde 2006, né, então tinha sido campeão, né, na Superliga 2005-06, vice 2006-07, tava no meu caminho na CIMED ali, e eu me vejo no meio do furacão. É um momento que, pra mim, cara, assim, talvez se tivesse rede social teria sido muito pior, né? Na época, você conseguia desligar a televisão e você tava tudo bem, entendeu? Você não vai ver nada. O jornal só via no dia seguinte. Exato, o jornal. Só não lê também, só que a rede social hoje em dia você tá com o telefone toda hora na mão. Então, assim, foi complicado, mas assim, o que eu senti foi como eu tive o respaldo dos jogadores. Falei assim, cara, você não tem nada a ver com isso, você tá aqui já tem mais de um ano e você tem que fazer o teu melhor, bem feito. O que aconteceu aqui é uma outra situação, né? Dos problemas que tinham ali dentro, né, que aí não competem a mim dar detalhes ou não, eu nem sei de tudo também, então ali são outros 500 que eu não tenho a ver com isso, e eu acabo me tornando o segundo levantador, né. E as pessoas, lógico que naquele momento eu entendo o público, as primeiras vaias e tal, porque as pessoas esperavam ver o Ricardo, melhor levantador do mundo e tal, né, quem não queria? Eu entendo que as pessoas possam, né, só que naquele momento vai para muito mais gente que além do vôlei, né, você passa do ponto do vôlei. Então se torna uma coisa, né? Então ali vem julgamentos de pessoas até que não sabem de vôlei. Mas eu já jogava de titular há 2 anos, já, né? 2 vezes melhor levantador da Superliga, então talvez as pessoas não soubessem do caminho. E eu acho que teria sido menos, talvez, polêmico se meu pai, caso ele quisesse fazer alguma coisa, ele cortasse o Marcelinho. Né, talvez, pô, você... Verdade. Tipo, pensa assim, caso o cara, sabe? Então, assim, os problemas que eles tiveram não teve a ver com isso, entendeu? Foram outros 500 e eu me vi dentro daquele furacão, cara. E foi isso, assim, eu tive que lidar, mas como eu disse antes, esse respaldo, assim, eu fiz o meu melhor, tentar ali naquele momento trabalhar o máximo possível, como eu disse, aquele lance da minha cabeça de matar um leão por dia, e ir provando ao longo dos anos, né? Aquilo o que eu estava buscando era isso, sabe? Eu nunca quis. E eu lembro naquele dia mesmo eu ter ido com o Giba no quarto do Ricardo, a gente ter conversado com ele, e a gente acreditava que ele fosse voltar, né? Que teria sido uma coisa temporária. Acabou que a briga acabou também por essa polêmica, talvez ganhando uma dimensão maior, e que naquele momento as coisas não acabaram se acertando, só depois em 2012, né, quando o Ricardo volta. Então, mas foi isso. Então, essa é a minha parte, a minha versão, e aquilo que eu falo, que eu comento no livro, entendeu? O que eu posso dizer? Você acha que eu gostaria de ter entrado assim também na seleção? Não. Pra mim também não foi legal a maneira, entendeu? De ter que lidar com tudo isso, com as vaias naquele primeiro momento. Eu imagino que minha mãe não sofreu, meus avós aqui não sofreram, entendeu? Porque quando é você, tudo bem, você aceita as porradas, mas pô, você vê alguém sofrendo por isso, né? Por inúmeros julgamentos,
que não condizem com a verdade, né? Então, mas é isso, graças a Deus eu tive ao lado atletas e pessoas que me ajudaram, que me deram um suporte para continuar fazendo o meu trabalho, para continuar o meu processo de desenvolvimento, de evolução. Aquilo que eu busquei na minha vida, eu sei que com as minhas limitações, talvez eu não... Eu lembro que o Weber falava uma coisa assim, os jogadores são como se fosse um diamante, todos. Alguns diamantes precisam ser mais lapidados, você precisa, sabe, são mais brutos e tal. Outros são menos, são aqueles mais talentosos. Na parte, principalmente de levantamento, talvez eu tenha que estar pulindo mais, né? Tem caras, cara, como, sei lá, o William, a Jona, o cara é craque. Eu falava pra ele, eu preciso fazer a biruta todo dia, entendeu? Eu preciso treinar, preciso estar ali, entendeu? E assim, talvez as minhas limitações me fizeram trabalhar e principalmente entender outros lados que eu precisava crescer, que eu precisava melhorar, que eu precisava desenvolver e que eu precisava ser melhor para fazer o meu time jogar e para conseguir competir, entendeu? Eu acho que eu atingi o meu auge em tudo, né? Mesmo técnico, eu estava muito bem na Itália, entre 14 e 19, cara, foram anos que eu acho que eu realmente estava muito bem, né? Até tecnicamente, as pessoas falam, pô, não acho que eu fui o Maurício, não acho que eu fui o Ricardinho, mas eu tive anos muito bons também tecnicamente, entendeu? E acho que a parte tipo de dentro de quadra, de entender, de fazer o time jogar, de ser eficiente, de conseguir ser o melhor líder possível, entendeu? De servir. Então assim, aí além do saque, defesa, bloqueio, eu falava, cara, se eu não sou o cara mais talentoso, eu tenho que defender mais, eu vou ter que bloquear mais, se eu sou um pouco mais alto, eu vou ter que sacar mais. Então, são coisas que me fizeram complementar, entendeu? Então, através das minhas limitações, eu entendi que eu precisava melhorar, eu precisava, né, digamos, me destacar com outras coisas, né? E foi isso. E acho que lidar com os momentos difíceis, eu acho que a parte mental me ajudou também nisso, né? Por isso que eu acho que as coisas acabaram acontecendo para mim, né? Em relação aos títulos, a esse reconhecimento. Perdi muito, mas foram muito importantes as derrotas também para eu, né, me reinventar, me refazer. E eu acho que essa vontade de aprender sempre também me ajudou, sabe, a não me acomodar nunca. E foi isso, cara. Mas eu fico lisonjeado. Tantos caras, treinadores, né, principalmente de treinadores, que são caras que veem o vôlei de fora, então é bacana. E assim, eu sempre tive, como o vôlei foi muito desde cedo, eu tive um entendimento e a técnica talvez de manchete, de encaixe de bola, certas coisas muito naturais. O toque não foi. O toque ele teve que ser trabalhado, continua tendo que ser trabalhado. E é isso. E aí é o feeling, e é o, entendeu? E é o ritmo do jogo. Então são coisas que você tem que tacar, tipo, eu, depois de 2 meses de férias, você tem uns dias ali, tipo, o Maurício, o primeiro dia ele vai tocar bem, entendeu? Eu talvez eu precise de 2, 3 pra voltar, entendeu? Então, isso faz parte. E você entender e trabalhar em cima das limitações, entendeu? Das imperfeições. Eu acho que essa humildade de reconhecer, né? É o que talvez tenha me ajudado na minha carreira a me tornar quem eu me tornei. Bruninho ou Roese? Pô, eu vi pouco o Roese, mas falam que ele era muito craque, hein? Eu vi pouco o Roese, cara. Queria ter visto mais. Falam que ele era muito craque. Em cima do muro, tá? Putz, falam que ele era muito craque. E eu adoro ele também. O Paulo é figuraça, joguei com o Bernardo, filho dele. Cara, como eu não vi, eu vou me colocar nessa, mas peço desculpa já pro Roese. Bruninho ou Weber? Acho que pelos resultados eu vou me colocar. Bruninho ou Capita? Cara, não, aí eu acho que William, porque, como eu disse antes, é um respeito muito grande por esses caras que vieram lá atrás, entendeu? Dessa geração. Meu pai fala que ele era um craque, tipo, fora de série. E a primeira medalha olímpica do Brasil, no vôlei, William Capita. Apesar de não ter visto tanto. Fitas VHS, que o pessoal nem sei se vai lembrar. Então, o Quinho deve ter. O Quinho tem. Quinho, por favor, coloca um pouco mais do William Capita aí pra galera ver, e eu também. Bruninho ou William Mago? Ah, cara,
O William é muito craque, velho. Assim, de mãos não tenho dúvida, o cara é muito craque. Talvez seja mais completo por ser mais alto. Não, vou botar ele também. Bruninho ou Gibbit? Bruninho. Bruninho ou De Checo? Nós tivemos anos e anos contra aí, né? É muito craque também. Jogou em alto nível muito tempo. Mas eu vou pelos meus resultados e a gente... Contra, eu ganhei mais que ele também, então... Quando é estrangeiro, a gente tem menos dó, né? Mas eu vou me colocar nessa. Bruninho ou Gianelli? Ele acho que ele provavelmente vai me passar, mas também ainda... Bruninho ou Marcelinho? Caraca, o Marcelinho também. Marcelinho foi pra mim quase que um maestro, né? No início, assim, pra mim foi muito importante também. Ele, craque, preciso. Acho que no geral eu fui mais completo. Bruninho ou Ricardinho? Ricardinho. Bruninho ou Maurício? Maurício. Maurício ou Ricardinho? Essa é sempre difícil. Essa é a mais difícil, né? Que a gente continua tendo que responder, né? Cara, assim, ó. Aí só os resultados podem falar, né? Porque cada um com a sua personalidade, cada um com a sua característica. Ricardinho na seleção ganhou muito, né? Maurício também ganhou. E acho que nos clubes o Maurício ganhou mais. E por ser mais velho, pelo respeito a um pouco mais velho, eu acho que eu vou botar o Maurício, apesar do Ricardo ter, no momento ali, aquela seleção foi a seleção mais incrível que eu vi jogar. Mas eu vou ficar com o Maurício. Garantiu o camarote, né? Além do cara ser mais ou menos meu chefe, né? Putz, essa é difícil, né, cara? Vou fazer uns 12, tá? Não, 6. Você faz 6 e uma reserva. Faz 6 e uma reserva. 6 e um reserva pra 6 cada. titulares, eu começo com esse. Vamos lá. Líbero Serginho, que eu acho que essa é a maior unanimidade. Unanimidade que tem. Eu vou fazer do Brasil, né? Oposto, cara. A gente teve opostos incríveis. Mas aí eu vou falar o cara que me impressionou mais no início, assim. Poderia botar o Wallace, poderia botar o Visotto. Mas acho que o Marcelo Negrão foi o primeiro grande oposto que a gente teve e me marcou muito, né? Eu comecei a jogar depois de ver aquele ace dele, lembro de acordar para ver aquela final olímpica. Então o Marcelo Negrão como oposto. O levantador eu vou botar o Maurício. O Ricardinho logo, né, já entra e precisar. Na ponta também é complicadíssimo fazer, né? Porque são muitos caras bons. Mas eu falo de um cara que talvez seja o cara que as pessoas... Talvez tenha sido o cara mais subvalorizado. Eu acredito no voleibol nacional e mundial, que foi o Murilo. Para mim o Murilo foi talvez o ponteiro mais completo que eu já vi jogar, né? No auge dele, que foi ali entre 2009 e 2012, ele impressionante, fazia tudo. Então o Murilo é um dos ponteiros. Cara, o outro também poderia ser tem vários, né? Pô, deixar de fora o Dante, Renan, Giovanni, mas eu vou colocar o Giba pelos títulos, pela postura, por aquilo que ele sempre foi, né? No meio também, cara, o Brasil é o primeiro ponteiro no banco, então eu vou botar o Renan, tá? Só pra... No meio, eu acho que o cara que, de certa forma, mudou principalmente a visão em relação a bloqueio, foi um cara muito forte, foi o Gustavo. Colocaria ele como primeiro central. E o segundo central, apesar de ter jogado com caras muito, como Sidão, Rodrigão, que foram realmente muito bons, André Heller, mas acho que pela parceria e pelo que eu vi o cara ser dominante aqui e fora, o Lucão não tem como, acho que venceu tudo também, continua sendo um cara dominante. Eu acho que é difícil você ver centrais dominantes no mundo, né? De fazer 15 pontos por jogo. Cara, na Itália ele fazia isso, na seleção ele sempre foi um cara decisivo, né? Então o Lucão entra nessa seleção.
E é isso. Lucão, Gustavo. Lucão e Gustavo. Maurício e Marcelo Negrão. Murilo Giba e Murilo. Com Renan, Ricardo. Renan, Ricardo e termina o banco. Hã? Termina o banco. Aí tá, vou botar mais um central. Vou botar o Carlão de central. Carlão não pode botar porque o Carlão pode botar. Então deixa o Carlão de Coringa no meio. Não vou nem colocar ninguém, porque tem tanta gente, vai ser difícil colocar. De oposto, o Wallace ou o Vissoto, mas eu vou botar o Wallace pelo título olímpico e pelo que ele fez ali, né? É isso. Eu vou botar Mário Júnior. Campeão mundial. E... Não, treinador... Vou botar meu pai também, que acho que ele ia escolher bem aí. Se precisasse trocar, ele ia trocar. E eu fico de diretor. Tá bom. Diretor Bruninho tá manager. Manager. Primeiro agradecer aí a oportunidade. Dizer que é muito bom quando a gente vê programas, né, podcasts e tal, que falam de vôlei, que buscam cada vez mais dar vozes aos atletas e de uma maneira legal, né, uma maneira realmente que seja positiva, né? É isso que a gente precisa cada vez mais. Então, parabenizar todos vocês, mandar um abraço pro Alê e pra todo mundo aí. E, cara, o vôlei pra mim é a minha vida, foi a minha vida, né? Tem sido a minha vida. E eu, graças a Deus, consegui conquistar tudo aquilo que eu conquistei, mas o principal foram, sem dúvida alguma, todas as relações, todas as amizades, todo o carinho, né, e afeto recebido, poxa, durante todos esses anos, pelo Brasil afora, de torcida. Eu acho que são essas coisas que a gente vai levar mesmo, sabe? E essas relações mesmo verdadeiras que a gente cria, esses laços, né? E que o vôlei, por ser um esporte tão, como a gente falou, tão coletivo, que você depende muito um do outro. Então, poder ter compartilhado durante anos com muitas pessoas, né? Emoções, vitórias, derrotas, frustrações, mas pessoas que me ajudaram a ser melhor, me ajudaram a moldar quem eu sou hoje. Então, é isso que o vôlei representa, essa paixão que eu tenho, mas principalmente de compartilhar tantos momentos com tanta gente legal que passou na minha vida, que eu sou agradecido. E a partir de hoje a gente está lançando o nosso curso, o DNA do Líder Esportivo. É isso aí, é um curso onde você vai aprender 6 habilidades fundamentais para inspirar atletas, formar equipes vencedoras, deixar sua marca no esporte. Esse curso aqui é para você construir o seu legado no esporte. Exatamente. E para quem que é esse curso? Esse curso é para técnicos, coordenadores de programas esportivos, ex-atletas, se você quer iniciar uma carreira de sucesso como treinador, como técnico, professores e professoras de educação física que querem se aprofundar na gestão de equipes esportivas e profissionais em geral, que sonham em deixar um legado no esporte. Líderes esportivos, profissionais do esporte, assistente técnico, preparador físico, atleta, professor, professora, esse curso é para você. É isso aí, a gente quer que, através desse curso, você desbloqueie o verdadeiro potencial da sua liderança. Aqui você vai aprender muito mais do que protocolos, você vai aprender a desenvolver seu pensamento crítico, aprender a planejar treinos com intenção, propósito, adaptar esses treinos também à sua realidade. Você vai entender como que o atleta aprende, uma parte muito importante, a aprendizagem motora. Você vai se tornar um professor muito mais completo, reflexivo, preparado, e você vai poder criar suas próprias dinâmicas. A gente não quer que você repita o que está por aí, a gente quer que você crie as suas próprias metodologias, tá certo? Então, aqui você vai descobrir como conectar teoria com prática da base e do alto nível. Sempre eu falando um pouquinho mais em relação ao alto nível e o Peter falando em relação à base. E a gente tem muitos módulos desse curso que vão fazer você ter esse tipo de ferramenta. No final do curso, então a gente espera que você tenha autonomia, uma visão estratégica para liderar suas equipes, que você seja capaz de identificar e desenvolver os talentos com equipes de alta performance. E aí nós não estamos falando somente do altíssimo nível, não. Você pode ter uma alta performance nas categorias de base também, a gente vai falar muito sobre isso nesse curso. A gente quer que você deixe um legado de valor
como técnico, como gestor, que você seja reconhecido, reconhecida pela sua excelência profissional. As metodologias são extremamente atualizadas e a gente quer que você otimize o seu desempenho, o desempenho dos seus atletas, de forma que você seja capaz também de trazer decisões táticas precisas e que sejam muito eficientes lá em momentos críticos do jogo. Não espere mais para adquirir esse curso e para construir um legado que vai durar muito tempo. É isso aí. E a gente tem um cronograma de aulas que são 6 módulos básicos que vão falar de liderança, planejamento, aprendizagem motora, aspectos táticos, estatística e um módulo extra que é de voleibol de praia, que também vai te dar muitas ferramentas para você trabalhar com todos os seus atletas em todos esses âmbitos. E a gente gosta de falar das nossas teorias de uma maneira holística. Tudo está conectado, uma coisa está conectada com a outra. Então, se você tiver interesse de participar desse curso, acesse o QR Code, acessa o link que está na descrição desse vídeo e adquira já esse curso que você não vai se arrepender. E aí você vai passar mais de 12 horas comigo e Peter Bristotti dentro do curso. Certo, Peter? É isso daí. É um privilégio estar aqui com você. A gente vai aprender junto nesse curso. Vem com a gente. É isso aí. A gente te vê do lado de dentro. Tem coisa melhor que aroma de café fresquinho? Sabe outra coisa que é muito boa? Um bom papo com café fresquinho. E se a conversa for sobre o vôlei, melhor ainda, né? A Melita acredita em nós também, que o café tem o poder de despertar os nossos sentidos para viver o que mais amamos. E o vôlei aqui nos conecta, nos emociona, nos faz sentirmos intensos na mesma paixão. A Melita está presente no nosso esporte, na Superliga, na Copa Brasil, no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia e no time feminino do Minas Tênis Clube. A Melita vai estar conosco durante todo o ano, apoiando esse esporte que tanto amamos. Então, você já sabe. A Melita é o café oficial do podcast Ataque e Defesa. Conheça mais os produtos da Melita na sua casa, apontando o celular neste QR Code que está aqui na tela, ou você pode clicar no link que está na descrição deste vídeo. Você usa o cupom ATAQUE10, tá certo? Vou tomar um golinho de café.